Olá, está começando o primeiro episódio do podcast Polaris, onde compartilharemos histórias inspiradoras e dicas simples que vão te ajudar a explorar todas as facetas da vida, das desafiadoras às banais, deixando tua jornada mais leve e feliz. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. No episódio de hoje, temos a honra de receber Glenda Kozlowski, apresentadora e repórter com mais de 20 anos de experiência cobrindo os mais prestigiados eventos esportivos, além de tetracampeã mundial de bodyboard. Glenda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-la aqui hoje. Eu que agradeço, eu acho que trocar experiências é coisa, né, assim, poucas pessoas já sabiam disso, mas talvez por causa da minha profissão, trocar experiência, ouvir é importantíssimo, e é muito legal isso, eu acho que quanto mais, melhor. Com certeza. É muito legal mesmo, Glenda, porque é sempre muito bom ouvir histórias bonitas. A gente faz questão de compartilhar isso e é uma honra conversar com você, porque até pela proposta do nosso podcast, né, de compartilhar jornadas inspiradoras, então a sua história é muito bacana, muito legal. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite e participar com a gente. Obrigada, gente. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Imagina. E Glenda, só emendando já nisso, a gente já podemos começar o nosso bate-papo? Pode. Então, você começou no esporte muito cedo, né? E seria interessante, assim, você contar um pouco pra gente como é que surgiu essa paixão pelo esporte e principalmente pelo bodyboard, né? Uhum. Então, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte. Eu morava num condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Fui para lá muito cedo, muito nova, então aquela história de condomínio grande, com quadras esportivas, aquela coisa toda. E muito perto da praia. Então, eu acho que eu fui meio filho homem que meu pai não teve, sabe? Sei. Então, eu fazia tudo. Ele me colocava para fazer judô. Eu era a única menina na sala de judô. Eu fui até faixa laranja. Eu competia com homem. Eu olhava aquilo tudo e achava um grande barato e meio surreal também, né? Mas eu sempre pensei. Então, eu fiz basquete, eu fiz vôlei, eu fiz judô, eu fiz futsal, joguei tênis. Tudo que você possa imaginar, eu fiz. E aí, como eu tinha muito contato com o mundo esportivo, e obviamente, né, eu entro na questão do futebol, eu ia muito ao Maracanã com meu pai, muito menina, desde os meus, 4 anos de idade, eu ia para o Maracanã, eu era a pequenininha da torcida Fla-Chopp, que era uma torcida grande do Flamengo, Fla-Chopp, né? Era eu com a camisa de um chopp enorme na frente, assim, e lá ia eu. E nesse universo, e foi o universo do futebol que me despertou para essa paixão, porque ali eu conheci o meu primeiro ídolo, que foi o Zico. Eu também. Então, assim, De quem? De quem é eu também? Eu sou flamenguista roxo, na verdade. Ah, é? Olha aí. E Zico, e você falou da Barra, é interessante, porque eu também morei na Barra, morava ali no PP. E o Zico morava ali perto também. Uhum. E eu via bastante os filhos dele ali na praia. Então, eu morava no Riviera del Fiore, cresci naquele lugar. E aí, assim, eu olhando para trás, assim, eu lembro daquele sentimento quando você está no estádio de futebol, que é aquele nervosismo, aquela alegria desenfreada quando o seu time faz um gol, aquela raiva, né, que toma conta de você quando o juiz marca um pênalti que não foi pênalti. Então eu lembro daquilo, só que eu lembro com aquele olhar da criança que olhava para cima e via a reação dos adultos. Então eu lembro da reação dos adultos e aquilo, obviamente, que acabou me influenciando muito, né? E o Zico, para mim, virou um ídolo, virou uma espécie assim, eu quero ser igual a ele. Só que assim, eu era menina, né? Não ia jogar bola até então, naquela época, né? Década de 70, né? Final ali da década de 70, início da década de 80. Mas o esporte, aquele sentimento do esporte, aquele sentimento da competição, eu fui descobrindo dentro de mim. E conforme eu fui praticando outras modalidades, isso foi crescendo cada vez mais. Eu queria ser jogadora de vôlei. E aí eu lembro muito assim da Olimpíada de 80, a Olimpíada de Moscou. E eu sempre olhei ali e falei assim, um dia eu quero estar nesse lugar. Eu quero ser uma atleta assim.
eu quero estar com a camisa do meu país, da seleção. Eu tinha muito isso dentro de mim, sabe? E eu me lembro da Isabel e da Jaqueline, que elas jogaram vôlei pelo Flamengo. Eu lembro demais desse time do Flamengo. Eu falei assim, eu quero estar ali. Ainda mais era o Flamengo, era o time do Zico, era o meu time, eu queria ser jogadora de vôlei do Flamengo. E eu fui para a escolinha do Flamengo, e eu fui negada. Então, assim, foi a minha primeira grande frustração. Eu não consegui, né? Para mim estava tudo certo já. Eu ia jogar no Flamengo, ia ser campeã pelo Flamengo, ia para a seleção brasileira e ia para os Jogos Olímpicos. Estava tudo combinado. Só que deu errado. E depois aí eu tentei no Fluminense e deu errado também. Fiquei muito chateada, muito chateada. Eu devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro disso tudo perfeitamente, do sentimento, né? Nossa. Foi quando eu descobri o bodyboard. Na época, né, no condomínio, moravam, assim, a gente era um condomínio grande, então era uma turma grande, era um condomínio perto da praia, então eu vivia na praia, ia muito à praia, a nossa diversão era ir para a praia, e por sorte começou um movimento muito grande ali no meio, ali em 84, 85, do surf e do bodyboard, que era esse esporte que era mais fácil de se praticar do que o surf, né? Porque para ficar em pé era mais difícil. E eu já vivia ali, e as minhas amigas já pegavam onda, e eu entrei nessa onda, e o divertimento começou a ganhar ares de profissão. Tudo muito rápido, muito ligeiro, assim, né? Eu comecei a pegar onda com 9 anos, de 9 para 10. Com 11 anos eu ganhei campeonato, com 12 anos eu fui campeã brasileira, com 13 anos eu fui para o Havaí e fui a primeira campeã mundial de bodyboard, com 13 anos de idade. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Impressionante. E uma coisa, só principalmente nessa fase da sua carreira, tem duas coisas muito interessantes. Uma é como que você, de uma brincadeira, né, percebeu, principalmente como criança, né, como jovem, uma coisa realmente... competitiva profissional, né? E com potencial, como você falou, campeão mundial com 13 anos de idade. Isso veio de você, essa competitividade, ou veio do pai e da família? Não, veio de mim. Eu sou muito competitiva, assim, muito competitiva. Não me desafia. Não me desafia. Não fala que eu não vou fazer. Não fala que, eu acho que não vai dar. Não fala isso pra mim, porque vai dar certo. Eu já fui desafiada várias vezes, assim, por chefes, assim, eu tive vários momentos muito sérios na minha profissão, assim, sabe? De diretor olhar para mim e falar assim, um dia eu vou mandar você embora porque eu não gosto de você. Nossa. Do outro chegar para mim e falar, você acha que você tem capacidade para fazer isso? E eles se deram mal, todos eles. Mas eu não estou falando isso para mim, né? Parece que eu estou aqui puxando sardinha para mim, aquela coisa. Não é por causa disso, não. Eu sou competitiva. Eu gosto de me desafiar, assim. Eu gosto do desafio. Eu acho que não é nem gostar do desafio. Eu gosto da felicidade que a vitória te proporciona, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, eu não gosto da frustração de algo que eu me propus a fazer e não deu certo, que eu não consegui tirar o melhor de mim. Uma vez eu conversando com a Hortência sobre isso, e a gente pensa exatamente igual. Eu acho que as pessoas que acabam se tornando excelência naquilo que elas fazem, elas têm isso muito enraizado dentro delas, sabe? Elas buscam aquele sentimento de felicidade que é muito gostoso, assim. Não dá para dizer o que é você subir num pódio, pegar aquela medalha ou o seu troféu e escutar o hino do seu país. É um negócio que transcende qualquer outro sentimento. Então você busca por aquilo o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, como existe sempre o polo, né, os dois lados da história, a derrota ela é triste demais. É uma sensação muito frustrante quando você não consegue. E eu sempre não quis viver isso. Então eu treinava muito, eu estudava muito. Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço de corpo e alma, porque, na verdade, eu quero ganhar o meu troféu, que eu quero viver aquela experiência de novo, sabe? Que eu comecei a viver muito nova. Mas eu acho que é uma característica minha. Eu sou competitiva.
Eu não sou ambiciosa, mas eu sou competitiva. Mas eu acho que então eu estou sempre me desafiando. Não, isso é uma qualidade fundamental, né? Você ser competitiva, querer sempre melhorar. E isso até tá relacionado assim, que você foi campeão, corrija se eu estiver errado, você foi campeão mundial 4 vezes, não é isso? Isso. E a primeira vez com 13 anos de idade. Então, assim, como é que essa competitividade, na verdade, ela te levou a você desistir do esporte porque você achou que era o momento certo de desistir, né, do bodyboard, porque já tinha conquistado 4 vezes? Ou você achava, por exemplo, que não seria mais competitiva ali e teria que ir para outra parte da sua carreira? Então, eu acho que essa pergunta é boa. Eu já pensei muito sobre isso já, principalmente no momento que eu decidi sair do Grupo Globo, depois de 27 anos, eu voltei muito nessa época, assim, eu fui buscar muita coisa nessa época do que eu parei de competir e comecei a trabalhar, né? Eu acho que tem vários lados aí esse momento, mas eu acho que a grande coisa assim, que sempre me faz mudar, parar e recomeçar e buscar outra coisa, é porque aquilo não me emociona mais, aquilo não me desafia mais, sabe? Perfeito. Então eu me lembro que eu acordava de manhã, assim, eu sempre fui aquela que eu acordava 5 horas da manhã, ia pra praia todo dia. E olha que eu estudava de manhã, então eu ia pra praia, pegava onda, como eu morava muito perto, né? Eu ia, pegava onda, treinava, voltava, tomava banho pra escola, chegava da escola, almoçava, fazia dever de casa, dava um tempinho e voltava para pegar o final de tarde. Então, assim, eu tinha 2 treinos diários, não tinha jeito, era aquilo ali, na chuva, sol, lá eu pra praia para pegar onda. Mar grande, mar pequeno, mar horroroso, mar bom, eu tava lá na praia. Então, aquilo me desafiava, eu tinha vontade, a partir do momento que eu comecei a notar que todo dia não era mais um cansaço do dia, não era mais porque eu tinha alguma função para fazer, era simplesmente eu não queria mais, né? Aquilo não me fazia levantar da cama, eu não tinha mais propósito para estar ali, entendeu? Começou a ficar mecânico demais. E aí eu falei assim, acabou, isso aqui acabou. E foi difícil porque eu tinha vários contratos, assim, contratos grandes de patrocínio, assim. Tinha Texaco, não era Texaco Brasil, era Texaco Mundial, tinha Cachemir Bouquet, que era da Colgate, eu tinha patrocínios muito fortes. E de repente eu cancelei tudo, falei assim, olha gente, eu vou parar, não vale a pena a gente continuar. Então foram decisões difíceis de serem tomadas, mas pelo simples fato que aquilo não me desafiava mais. Eu gostava muito mais de ir para a minha aula de jazz, para a minha aula de canto, para a minha aula de teatro, que na época eu pensava que eu ia ser atriz, do que, por exemplo, acordar de manhã para pegar onda, entendeu? Então, assim, eu me lembro que eu nem queria mais competir. Eu tinha campeonatos que eu nem me inscrevi, todo mundo falava assim, ué, você não vai competir? Eu falei assim, não, gente, não vou, não tô afim de competir, entendeu? Então, eu sempre busco esse desafio mesmo. Eu gosto de ser desafiado, eu gosto de aprender alguma coisa nova. Eu gosto de estar num ambiente ou numa situação que eu não sei nada, mas eu vou aprender. Muito legal, Glenda. O Conrado. A gente pode dizer, então, que uma das suas motivações seria, por exemplo, o pioneirismo, né? Eu acho que eu estava pensando aqui da sua trajetória e hoje é mais fácil, a gente tem mais acesso à informação, tem mais dados disponíveis. Então, quando a gente pensa numa menina, né, de 13 anos de idade e correr um campeonato mundial no Havaí, naquela época, precisou ter muita coragem, né? Sua, da sua família, e até também nessa transição, quando você entendeu que aquilo não estava te motivando mais, de seguir outro caminho, você precisou de coragem também, e você foi ser pioneira em outro lugar. Então você entende que isso é muito da sua motivação mesmo, sempre ter essa questão de se desafiar e alcançar desafios maiores e desbravar, digamos assim, abrir espaço para que outras pessoas possam conquistar o que você também conquistou? Então, Conrado, assim, eu olho para isso, eu nunca pensei nessa história de pioneirismo, né?
Eu nunca tive isso dentro de mim, assim. Eu olhava isso como meta, né? Igual muita gente... Acho que as pessoas falam muito de meta, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu nunca me vi daqui a 5 anos, nem nunca 10 anos, nem no ano, nem semana que vem. Mas eu tenho dentro de mim essa busca por fazer coisas, aprender, desenvolver, conseguir buscar aquele momento de felicidade, né? Que eu senti lá atrás e que eu sempre quero aquilo ali. E nesse caminhar todo, por acaso, de fato, eu fui pioneira em várias coisas, assim, fui primeira campeã mundial de bodyboard, eu vivia num ambiente masculino porque tinham muito mais surfistas do que meninas pegando onda, éramos poucas meninas. Depois eu fui para o jornalismo esportivo, que eu olhava para o lado, era só homem, na redação éramos, sei lá, 4 mulheres no máximo, e aí eu fui a primeira isso, fui a primeira aquilo, a primeira narradora, eu fui acabando sendo a primeira em vários momentos ao longo aí dessa minha vida aí, maluca. Mas eu nunca tive isso comigo, entendeu, Conrado? Essa coisa assim de ser pioneira. Até às vezes assim, os alunos, muitos alunos de faculdade, né, de jornalismo, querem conversar comigo e fazem essa pergunta e eu não sei responder. Porque para mim não era uma questão de ser pioneira, para mim era conseguir fazer o que eu me propus a fazer. Tanto que às vezes as pessoas perguntam assim para mim: Milena, mas você não queria ser apresentadora do Esporte Espetacular? Você não queria ser apresentadora do Globo Esporte? Não, nunca me passou isso pela cabeça. Eu queria ser a melhor que eu pudesse ser naquilo que eu estava fazendo. Isso era da época do esporte também. Eu nunca tive a minha adversária como referência. Eu sempre tive ela ali como uma possibilidade ou alguma coisa que ela está fazendo de diferente. Mas a minha maior adversária sempre fui eu. Porque sou eu mesma, entendeu? Sou eu que tenho que dar o máximo que eu posso. E só eu sei o quanto de mais eu posso dar, ou de quanto de menos eu dei, e de quanto eu deveria ter dado e que eu não dei. Então, tudo é ação e reação. É assim que eu olho. Então, por acaso eu fui pioneira em várias coisas, mas eu não sei nem falar sobre isso. Foi mais uma consequência da sua natureza do que planejado, né? Eu nunca planejei, imagina. Vou planejar, para mim isso é muito sério. Eu acho que aí eu até travo, fico com medo. Pensar muito é ruim às vezes. Não quero essa responsabilidade para mim não, pelo amor de Deus. André, você ia fazer uma pergunta? Não, até falando dessa questão da frustração, né, que você falou no começo, que te incomodava e que acabava te impelindo ali de seguir para um caminho ou outro. Você acha que essa dificuldade que você teve no começo de desbravar, né, como o Conrado disse aí, esses segmentos que antes eram ou muito masculinos ou que para sua idade ainda era algo impensável, isso te trouxe mais alegrias ou mais frustrações? Como que você faz um balanço aí dessa passagem que você teve por esses caminhos que você acabou sendo pioneiro? Não, mas alegria. Obviamente que eu tive momentos assim dificílimos, né? Você fica na dúvida, mas eu sempre tive muito mais alegrias do que qualquer outra coisa, assim. Essa história da frustração, essa palavra é muito interessante, assim, eu acho, né? E, inclusive, assim, sei lá, depois que eu demorei muito para fazer uma palestra, eu fiz a danada da palestra, porque todo mundo falava que eu tinha que fazer uma palestra, aí fui fazer a porcaria da palestra. Aí fiquei pensando, e essa palavra, ela faz parte da minha palestra, porque, assim, o esporte, quando eu falo da frustração, inclusive lá atrás, né, que eu desde da época do Maracanã, né, aquele sentimento quando o Flamengo perdia, quando o Zico perdia pênalti, a bola batia na trave, que eu ficava com raiva. Na Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo. Tadinho. Eu sempre, o esporte ensina pra gente que, e isso eu sempre trouxe comigo, a frustração para mim, ela não é algo que me paralisa. E ela, de forma alguma, ela me traz obviamente que ela tem um lado negativo, mas ela não traz, eu não fico com esse lado negativo impresso dentro de mim, entendeu? Eu acho que a frustração é uma grande oportunidade, pelo contrário, da gente melhorar,
da gente ver em que lugar a gente errou, por que a gente sentiu isso, para nunca mais a gente sentir isso de novo. Você não ficar frustrado ou não ter esse sentimento significa que você está se aprimorando justamente para afastar a frustração. Porque a frustração é algo que você sente quando você não consegue aquilo, né, ou que você desejava, ou que você se propôs a fazer, ou porque você, enfim... É um sentimento que, teoricamente, é negativo. Só que o esporte, a gente se frustra muito no esporte, entendeu? Quando eu era atleta, eu me frustrava muito. Mesmo como jornalista, eu também me frustrei muito. Quantas vezes eu... Nossa, eu me lembro que ano passado eu consegui uma exclusiva enorme com o Neymar. Eu conheço o Neymar desde que o Neymar tem, sei lá, 16 anos de idade. Conheço a família do Neymar e tudo. Tenho uma relação ótima com o Neymar, falo com o Neymar quase sempre. E eu tentando essa entrevista, eu fiquei 2 anos tentando essa entrevista com o Neymar. Eu ligava, pedia, ele me enrolava. Eu ligava, pedia, tentei na Copa, não conseguia. Não, até que eu conseguia. Mas durante 2 anos eu fiquei lidando com não. Então, quando você aprende a lidar com não, a frustração, ela vira uma forma de combustível para você descobrir aonde você tem que melhorar, entendeu? Por que ali está dando errado, que está te causando essa frustração? Se você parar e analisar o porquê, você acaba descobrindo caminhos para você não sentir mais esse sentimento daquele momento, né? Num próximo momento. Então, eu sempre lidei muito bem com a frustração. Assim, ela nunca me paralisou, porque a frustração, se você não tomar cuidado, ela paralisa, ela dá medo, você não arrisca mais, você vai ficando dentro do casulo porque você não quer aquilo ali, e aí vai mexendo na sua autoestima. A frustração é perigosíssimo para quem não sabe lidar com ela. Mas o esporte, você erra muito, né? Você perde mais que ganha. A verdade é essa, você perde muito mais que ganha. Muito mais. Muito mais. E se botar na balança quantas vezes você ganhou, quantas vezes você perdeu, você é um derrotado. Se joga da ponte. Outra coisa... E aí, desculpa, Glenn. Outra coisa relacionada à frustração que eu acho que o esportista também sofre muito, né? E você deve ter sofrido isso também. É a questão da dor, né? Atleta, ele vive com dor, né? E como é que é tirar a força, né, através dessa dor para poder executar, para poder ter sucesso. E querendo ou não, a frustração tá no meio disso, né? Sem dúvida alguma. E o pior é que essa história da dor, a fratura, né, a dor em si é uma coisa que te paralisa, que não é inerente à sua vontade, né? Se você está com o pé quebrado, você não vai conseguir correr. Se você está com o pulso quebrado, você não vai cortar. É inerente. Por mais que você queira, como é que faz para lidar com isso? E agora você trouxe essa questão. Eu estava conversando com o Arthur Nori, que foi campeão mundial da ginástica, né, artística, medalhista olímpico na Olimpíada do Rio, foi bronze no solo, enfim. Aí eu conversando com ele, falando exatamente sobre a dor, e ele chegou para mim e falou assim: Glenda, sabe qual é o grande lance da gente? Sabe por que a gente lida bem com a dor e com essas impossibilidades que vão acontecendo, né, de contusão e etc e tal? Porque o atleta, ele é muito prático, ele é muito realista. Ele precisa ser realista. Ele pode ser sonhador na maneira de meditar o resultado que ele quer, de desejar aquele lugar que ele quer chegar, aquela medalha que ele quer conquistar, mas ele precisa ser realista. Então, se a minha realidade agora me impossibilita, né? A gente estava conversando sobre o isolamento e sobre o que está acontecendo. Se isso me impossibilita, se é uma força maior do que eu posso tomar uma decisão, eu tenho que aprender a lidar com ela. E como é que eu vou lidar com ela? Fazendo o melhor que eu posso dentro do caos, dentro do que eu não posso fazer. Então, se eu estou com um problema de contusão, o que eu posso fazer para diminuir, né, o tempo fora do esporte, acelerar a minha cura, né, acelerar a minha melhora? Então, a gente é muito realista, e isso é verdade. Eu falei assim: Nori, você tem toda a razão. Eu fiquei pensando assim, na minha vida, nas minhas dores, eu sempre fui muito realista e muito prática. Então, você identifica a dor, você identifica prós e contras, você identifica o que você pode fazer e você vai fazer. É isso.
entendeu? A ordem é essa, ela é mais simples do que a gente imagina. Por isso que a gente vê, você pega a história da Jaqueline, a Jaqueline do vôlei, né? Não a Jaque, Sim. a Jaqueline. Você não acredita que essa menina já passou. Eu não sei como é que ela continua jogando vôlei. Eu não sei como é que ela foi bicampeã olímpica. Ela tem 2 operações no joelho gravíssimas. Ela teve um problema na cabeça, que ela bateu a cabeça, teve convulsão, quase ficou em coma. Disseram que ela não ia voltar, ela voltou. Ela teve um negócio na mão, no braço, não, na mão. Ela teve um problema na mão que o médico chegou para ela e falou assim: olha, eu acho que a gente vai ter que amputar o seu braço. E ela falou: o quê? Não vai amputar nada. Meu Deus. Então, assim, se você pega essas histórias, né, uma pessoa só que passa por tudo isso e prospera e continua fazendo, é porque você precisa ter essa praticidade e esse olhar para a realidade e aceitar a realidade. Eu acho que a gente tem algumas pessoas têm dificuldade muito de olhar para a realidade. Quando você não olha para o que é real, você vive na fantasia. Não dá para viver na fantasia, entendeu? O pé tem que estar no chão. A cabeça pode ir lá no céu, dar uma passeada, vai no universo, vai em Plutão, vai em Marte. Mas o pé está aqui na Terra. Porque senão você não faz, você não produz, você corta a ação, você só fica na imaginação. É muito interessante isso que você está dizendo, que muita gente se faz de vítima, né, na verdade. Né? As pessoas se fazem de vítima e aceitam isso, né? E não sabem que tudo que ela precisa está dentro dela. Né? Ela tem o poder de se reinventar, como a gente está falando aqui, ela tem o poder de superar limites. O ser humano ele não tem noção da capacidade que a gente tem. Não tem. Eu sou uma pessoa que gosto de montanhismo. Eu subi o Kilimanjaro na África, eu fiz até a base do Everest. E todo mundo me pergunta: nossa, que loucura é essa? O que você está fazendo? E até eu, às vezes eu penso, putz, eu sou um louco mesmo de fazer isso, mas quando você chega lá, você não tem noção da felicidade, como você falou, você não tem noção do limite. E esse limite que você chegou lá, você fala: quero mais, eu posso mais. Isso é muito gostoso. É uma cachaça. É uma cachaça. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas como é que ele consegue, por exemplo, a Maia, né? A Maia Gabeira, mas Maia, como é que você consegue ficar pegando aquelas ondas gigantes, né? Principalmente para os surfistas de ondas gigantes, assim, a conversa é muito boa com eles sobre o limite de vida e morte, né? Quanto mais perto da morte você tá, mais vivo você se sente, e isso vai te atraindo. Tem essas, você sabe disso, né? Você tem esse limite aí, né? Você gosta de brincar disso. Exatamente. E aí, mas eu entendo, por exemplo, na questão da onda, e eu imagino que isso vá para o montanhismo também, nunca fiz, mas é assim, você vai um pouquinho, você pega uma onda de 1 metro, aí você pega 1 metro, você se acostuma com 1 metro, se sente confortável, aí você vai para 2 metros, 2 metros, 3 metros, 4, 5, de 10 metros para 5, de 10 metros para 15, perdão, de 10 para 15 é nada. Assim, né? O risco que você corre é muito maior. Só que dentro de você é nada. Eu fico imaginando, para o montanhismo também, né? Você chegar no pé do Everest, legal, tá lá no pé do Everest, fez adaptação, aí você vai para o acampamento 1, aí você volta. Aí você vai para o acampamento. Daqui a pouco, o acampamento 1 não é nada. Você vai querer ir para o 2, entendeu? Você está aumentando o seu risco, mas para você. Mas essa é a sensação mesmo, que quando eu cheguei no acampamento base, você pensa, pô, mas eu não vou chegar lá em cima, aí você fica com essa sensação de, não, quero mais, eu vou fazer, mesmo correndo os riscos, você quer voltar e você quer fazer. Você sabe que uma vez o Fantástico, isso tem muitos anos, o Fantástico queria ser o primeiro programa de TV, de televisão aberta, a entrar ao vivo do Everest. Nossa, não sabia. Aí, pois isso tem muitos anos já. Já nem me lembro o quanto, mas já tem muitos anos. Eu não tinha feito nem carnaval, fiz carnaval em 2000, tem mais de 10 anos isso. Aí, quem foram procurar? Glenda, e aí, Glenda, vambora? Você topa? Falei, gente,
vocês têm certeza? Não é melhor o Cleiton Conservani? O Cleiton Conservani gosta dessas coisas aí. Não, Glenda, a gente quer ao vivo, a gente quer uma mulher, a gente quer você. Beleza, então vamos lá. Comecei a treinar, durante 2 meses a gente treinou. Até que treinei essa parte física, né? Mas morrendo de medo. Até que alguém, enfim, a alta direção deixou o projeto de lado, porque a equipe ia correr muitos riscos, né? Eles acharam que ia ser muito perigoso botar uma equipe tentando fazer isso com transmissão ao vivo, com a TV Globo sendo responsável pela equipe. É um risco. Aí a gente não foi, mas eu, assim, é uma coisa que, sei lá, eu acho que eu gostaria de ter feito, sabe? Depois eu fiquei lendo muito sobre o Everest, estudando, né, as coisas todas, a parte fisiológica do corpo, para tentar entender caso acontecesse alguma coisa. Mas era uma coisa que eu gostaria de ter feito. Deve ser espetacular essa dá experiência. Tempo ainda, Glenda. Dá tempo. Não dá mais não. Agora não dá mais não. Agora desafios. Glenda, falando em espetacular, a gente queria entender um pouquinho dessa sua transição da carreira de atleta para TV, passando aí pelo cinema, né? A gente sabe que você até comentou que estava estudando teatro ainda enquanto atleta. Então conta pra gente um pouquinho como foi essa transição, que dificuldade que você teve nesse momento, se teve algo desafiador que você precisou se preparar. Conta pra gente como foi. Assim, a passagem foi muito tranquila, porque eu estava entrando na faculdade, foi um ano muito importante, assim, que foi um ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que... o que aconteceu? Na mesma época, assim, foi quase que na mesma semana, eu fui chamada para fazer uma minissérie da Globo chamada Sex Appeal, que lançou a Luana Piovani, e também fui chamada pelo, até então, Top Sport, que depois virou Sport TV, que era o início do canal a cabo no Brasil, né? Foi 91 para 92, exatamente. 91 chegou os canais a cabo, 92 eles entraram no ar, eram 4 canais só, né? Era GNT, Multishow, Telecine e o Top Sport, que depois virou Sport TV. Então eu tinha esses 2 projetos na mão, já tinha largado, já tinha deixado o bodyboard, já tinha cancelado os meus contratos. Eu cheguei de uma última competição no Havaí, que eu fui convidada para competir com os homens, o mundial deles, e competir com os homens, era a única mulher. E aí eu cheguei e falei, bom, agora eu encerrei mesmo, beijo, tchau, cancelei os meus contratos todos e mergulhei no teatro. Então eu fazia teatro, fazia dança e fazia canto, porque eu queria ser atriz. E aí, isso eu tinha 17 anos, foi mais ou menos no início do ano, assim, eu cheguei do Havaí, final de janeiro, e aí pintaram essas 2 propostas. E na minissérie tinha umas cenas de nu. A minha personagem tinha cenas de nu. E eu era menor de idade. Então a minha mãe falou, minha filha não vai aparecer pelada na TV Globo nem a pau. Não vou te dar autorização, você não vai fazer a minissérie. Eu fiquei arrasada, eu fiquei triste. Mãe, mas eu sou atriz. Não, meu amor, você é atriz depois dos 18. Agora você é aspirante. Agora você acha que é. Mas por você... Não, por mim era o que eu queria fazer, gente. Eu queria ser atriz, fazer teatro, fazia aula de canto, fazia aula de dança, fazia sapateado. Eu era me achava assim, sei lá quem eu me achava na época. Mas eu me achava bem. E aí ela falou, não vai fazer. Então eu falei assim, tudo bem, não vou fazer? Tá legal. Então eu vou aceitar esse projeto de programa, porque é dentro do esporte. Apresentação, que legal. Eu tava achando que eu ia lá fazer uma graça. E aí o que eu me apaixonei por aquilo. Por quê? Porque eu estava dentro de um ambiente que eu gostava muito, que era o esporte, que eu já acompanhava naturalmente, e que eu me identifiquei. Por quê? Porque toda vez que eu ia entrevistar alguém, a pessoa olhava, era você, cara, que legal, você é campeã do mundo, você é aquela menina que pega onda. E eu falava, que legal, olha só. Eu nunca mais me esqueço, assim, tem 2 coisas que eu acho que me fizeram muito ficar nessa história do jornalismo, e eu fazia jornalismo, né? Fui fazer jornalismo porque eu queria fazer artes plásticas e minha mãe não deixou, disse que eu tinha que fazer na faculdade.
Aí um amigo meu falou, então, Glenda, vai fazer jornalismo e pega as eletivas em artes plásticas. Então, a minha faculdade, inclusive, que já acabou, ela fechou, que foi a faculdade da cidade, que depois virou universidade, ela tinha artes plásticas e jornalismo. Então, eu fiz jornalismo de olho nas eletivas em artes plásticas. Por isso que eu fui fazer jornalismo, porque eu não queria nada disso. E aí, enfim, aí a primeira vez que eu fui entrevistar o Zico, falei, não, gente, não, vou entrevistar o Zico. Não. Tem alguma coisa errada. Eu não vou... Você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Eu tinha 17 anos. Nossa. Aí eu falei, cara, eu vou entrevistar o meu... Eu cheguei para entrevistar o Zico, eu não falava, eu só olhava para ele. E ele foi um fofo. Ele lembra disso até hoje. Que ele chegou para mim e falou assim, minha filha, tudo bem? Eu não conseguia falar, né? Aí ele... o que você quer saber? Vamos lá, eu vou te ajudar. Ele fazia as perguntas para ele mesmo. Igual a gente hoje. Não fazia nada, eu só ficava olhando para ele. Não. Aí foi o máximo. Eu falei assim, cara, que legal isso aqui, entendeu? Pô, é legal isso. E eu já estava na faculdade de jornalismo mesmo, então a coisa foi fluindo naturalmente. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi quando, de fato, eu fui para a Globo. Quando eu fui para a Globo, em 96, primeiro que eu entrei como apresentadora. Então, assim, eu entrei, teoricamente, no lugar mais, usando a frase do esporte, né? Lugar mais alto do pódio. Eu entrei como apresentadora do Esporte Espetacular. Com certeza. E ali foi muito difícil, porque quando eu entrei como apresentadora, eu falei assim, gente, isso aqui não tá legal. Eu tô aqui como apresentadora, eu venho para cá, era aos sábados, né? O Esporte Espetacular era aos sábados. Fala esse bando de coisa aí que as pessoas escrevem para mim e vou embora para casa, e durante a semana eu venho aqui, fico aqui sem fazer nada. Não é possível que seja isso. E ali foi um momento difícil, porque eu pedi para sair da apresentação. Eu falei, olha, gente, eu não quero mais ser apresentadora, eu quero ser repórter. E aí eles falavam assim, não dá para você ser repórter, você não tem experiência para ser repórter. Eu falei, mas eu também não tenho experiência para ser apresentadora, eu quero ser repórter. E aí eu me coloquei numa situação que eu fiquei 4 meses de stand-by todo dia. Eles não me colocavam para fazer nada. Óbvio, quem era a equipe de repórter? Tino Marcos Uchoa, Décio Lopes, os maiores repórteres que tinham. Então, assim, eu falei, o que eu ia fazer, né, de reportagem? Escrever o quê? E ali foi um período bem difícil e desafiador. Foi o primeiro período desafiador, assim, depois da época do bodyboard, olhando para a competição, né, para quem quer ganhar título. Ali eu tinha que ganhar o meu título de alguma forma. E foi muito difícil, até eu conseguir mostrar que eu podia melhorar, que eles podiam confiar em mim, que eu não era boa igual o Tino, igual o Showa, igual a todos eles, mas que, poxa, me dá uma chance, me ensina. E aí eu tive esses amigos que foram fenomenais, me ajudando o meu ofício, que é ser jornalista esportivo. Legal, Glenda. E se você está comentando das dificuldades, né, até muito pela inexperiência de ser nova na profissão e entrar já num grupo tão consolidado, você sentiu dificuldade também especificamente pelo fato de você ser mulher, ou isso para você sempre foi algo natural e as dificuldades eram mais do começo da profissão mesmo? Isso para mim era natural, né? Eu vinha de um esporte, querendo ou não, masculino, assim, não é masculino porque eu tinha outras meninas, mas assim, o meu ambiente era muito masculino, sabe? Eu me lembro que toda vez que eu ia para o Havaí, passar a temporada no Havaí, eu olhava para dentro d'água, eu tinha no máximo 2 meninas, e olhe lá, vários momentos eu estava sozinha no mar. Então eu sempre convivi com muito homem, sabe? Sempre muito homem. Eu sempre a mais nova do grupo, com vários homens, viajava com um grupo de homens. Então assim, eu me lembro que eu viajava muito para fazer temporadas fora, porque eu tinha um patrocinador que era internacional, então eu tinha ligado ao mundo do surf e bodyboard, então eu tinha que fazer ações
em vários lugares. Então, assim, eu ia para a Austrália, morei na Austrália 8 meses, ia para o Havaí, ia para o México. Eu ficava viajando muito por causa disso. E eu sempre viajava muito, por exemplo, com o Teco Padarati e o Fábio Gouveia. Para a Austrália, éramos nós 3, que eram eles 2 do Brasil e eu. Então, assim, eu sempre convivi com muitos homens. Então, para mim, aquela realidade da redação esportiva, extremamente masculina, e eu comecei muito fazendo futebol, muito. Quando eu comecei como repórter, eu fazia só futebol, eu não fazia outras modalidades, era só futebol, então era mais masculino ainda. Eu não senti nenhuma diferença e nenhum preconceito por eu ser mulher ali no meio, entendeu? Porque para mim era natural conviver com os homens. Se aconteceu alguma coisa, eu não encarei como algo preconceituoso porque eu era mulher, e sim porque eu não estava pronta ou apta para realizar aquilo, para fazer aquilo, sabe? Eu sempre tive esse lado, bom, né? Essa minha visão, e não essa outra do preconceito. Porque para mim era natural eu viver ali com os homens, porque eu cresci com os homens. Então, eu fiz judô, era a única mulher na turma. Aí competia com os homens. Aí depois pegar onda, era homem. Aí depois para redação, é homem. Tenho 2 filhos, homens. Então, comigo tá tudo certo. Que bom, muito legal. E você comentou já brevemente sobre a questão da sua saída, né, do Grupo Globo. E você viveu praticamente uma vida lá, né? E com certeza a Glenda que saiu não foi a mesma que começou lá, né? Então você, muito mais experiente, mãe, com um amadurecimento muito grande, e você acompanhou também uma transição da maneira que o jornalismo é feito, né? Toda essa revolução que a gente passou, que chegou no que a gente está aqui hoje, até fazendo esse podcast, com toda a questão das mídias sociais. Como que você vê esse momento da sua saída e também essa transição pessoal sua, né? Depois de todo esse tempo e buscando novos desafios, por ser uma pessoa diferente, de repente querer tratar de outros assuntos agora e explorar outras prioridades para você. Bom, a minha saída do grupo, ela foi, assim, sei lá, durante uns 3 anos eu fiquei me acostumando com aquilo, né? Igual um divórcio mesmo, né? Eu nunca trabalhei em outro lugar, eu entrei no grupo, eu tinha 17 anos, eu saí do grupo, eu tinha 45, então assim, toda a minha vida foi lá, né? Literalmente, os meus amigos, meus grandes amigos, esses amigos que a gente faz durante a vida, né? Que a gente leva para a vida, eu fiz lá, porque eu vivia lá, eu morava lá dentro, praticamente. Então, foi um divórcio mesmo, assim. Teve um momento da dor, teve um momento do saco cheio, teve um momento da alegria porque eu vou conseguir me desvencilhar disso aqui, mas no fundo, é porque eu queria viver novas aventuras, sabe? Quero subir outras montanhas. E ali eu não podia mais subir outras montanhas. Chegou uma hora que uma vez eu via, e aquela foto para mim foi muito significativa. Era uma foto que era o seguinte: imagina um elevador, e dentro desse elevador tinha uma girafa toda torta com o pescoço para caber dentro daquele elevador. Quando eu olhei essa foto, eu comecei a chorar, e eu chorava sem parar. Porque eu falei, é isso, é assim que eu estou me sentindo. Eu preciso ir embora, eu preciso sair, eu preciso lidar com essa dúvida, com esse medo do que vai acontecer, do que eu vou fazer. Não tinha nenhum planejamento, não tinha nada, eu sabia que eu tinha que ir embora. E aí, quando eu decidi isso, e aí foi, né, todo o processo de saída mesmo, porque começaram a pintar coisas muito legais para eu fazer, projetos legais para eu fazer, o Matrioscas, depois a Copa do Mundo da Rússia, depois os Jogos Pan-Americanos de Lima, depois o Brazilian Day para 2 milhões de pessoas em Nova York. Eu falei, caramba, eu já estava escalada para a Olimpíada de Tóquio. Eu falei, gente, vai embora para quê, né? Tá tudo bem, vai embora pra quê? Tá maluca? E eu falei, não, mas é isso mesmo que eu quero. E eu saí. Se você perguntar pra mim, assim, o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Só que eu sei o seguinte,
que eu tenho dentro de mim um lado de negócio muito grande, de entretenimento muito grande e de criadora de conteúdo muito forte, e que eu estou descobrindo. E eu estou estudando para isso. Estou estudando marketing digital, estou estudando a ciência do bem-estar, estou estudando um monte de coisa que vai me ajudar a formar essa Glenda que vem aí. Que ela não está desenhada ainda, só que eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Então, assim, eu estou com muitas ideias. Essas ideias estão sendo colocadas no papel, essas ideias estão começando a sair do papel, são várias áreas. Então, assim, eu tenho um braço que é para falar com a criança, porque eu acho importante falar com a criança, eu acho importante introduzir o assunto esportivo de uma forma lúdica para as crianças. Por quê? Porque elas estão cada vez mais dentro de casa, porque elas estão cada vez mais no computador, porque elas estão cada vez mais no celular. Então, eu acho que o esporte é muito importante na formação do cidadão, e eu acho que se a gente entrar se a gente falar com a criança de uma forma lúdica, desde cedo, o assunto esporte, ela vai se interessar a praticar esporte. Então, ela vai largar o computador um pouquinho, ela vai deixar o celular um pouquinho, e ela vai puxar a saia da mãe para dizer que ela quer fazer aula de natação, jogar bola, basquete, vôlei, seja lá o que ela quiser. Então, eu tenho esse braço infantil, eu tenho um instituto que eu quero devolver para o esporte tudo que ele me deu. Eu tive muita dificuldade para conseguir dinheiro para viajar, até eu conseguir patrocinadores. Então, eu tenho um instituto que está vindo aí pelo caminho, eu tenho programas que estão vindo aí pelo caminho, eu tenho o reality que eu descobri, quer dizer, já era uma coisa que eu já queria no grupo e não conseguia fazer, que é formar um núcleo de reality. Eu acho que o reality esportivo é um ambiente muito interessante, assim, e é um ambiente que dá oportunidade para aqueles atletas que estão participando do reality. Então, assim, eu tenho negócio mesmo, que eu, como produtora executiva de ideias que eu quero fazer. Então, assim, eu tenho um projeto verão que eu estou montando, que vai para alguma emissora. Não sei se vai comigo como apresentador ou se vai apenas como uma ideia, mas é um projeto verão que junta juventude, que junta esportes que você não vê muito, como escalada esportiva, que é super emocionante, slackline, surf, bodyboard. Pega uma galera jovem, que está super legal esse projeto, que eu ainda vou vender para alguma emissora, mas é que ele já existe, já tem corpo. Então, eu abri o leque e eu não tinha tempo de fazer isso tudo lá. E eu não acho justo ficar enrolando, entendeu? Esse grupo que abriu as minhas portas durante 27 anos para tocar na paralela a minha vida pessoal, e não dá. Como é que eu vou fazer, por exemplo, como é que eu vou negociar com alguma marca, qualquer projeto que eu tenha, se eu não posso usar essa marca nas minhas redes sociais? Como é que eu vou ir atrás de marcas para poder me apoiar no instituto se eu não posso usar essas marcas nas minhas redes sociais? Eu não tenho como me desvencilhar do instituto. O instituto sou eu. Então, não tinha como. Ou eu continuava ali comendo arroz e feijão, ou eu abria o meu cardápio e saía dali, entendeu? Eu tinha que sair. Eu ficava ali, estava tudo certo, ou eu partia para guerra, né? Mesmo, para luta, fronte. Uma coisa bem interessante, Glenda, se você me permitir, assim, você acredita bastante em espiritualidade, essas coisas? Nossa, acredito. Eu acho que sou sua espírita, vida acredito. Se você pegar desde o começo como ela é traçada, né, como ela vem seguindo atrás de conexão, e quando você vem falando disso, quando você saiu do Grupo Globo, né? É como se fosse, você teve a primeira montanha que você subiu, essa montanha para você, né? Você aprender, você construir. E agora essa segunda montanha, quando você falou da criança, de você ajudar, é uma mistura de como que você consegue pegar tudo que você aprendeu, né? E dar para a sociedade de uma certa forma. É uma segunda montanha que você vai escalar. E o muito bacana é que como tudo é conectado, né? É impressionante isso. Eu acho, por isso que eu perguntei se você acredita em espiritualidade e tudo, porque de uma certa forma você tem uma visão, parece que tem uma pessoa, um chamado, né? Um chamado que fala assim, ó, tá na hora de trocar, agora é isso, confia e vai.
Pode ser. Pode ser ou pode não ser. Agora a gente vai... Não, com certeza. Eu espero que sim. Eu sou muito intuitiva. E eu procuro seguir muito a minha intuição. Eu procuro seguir muito, às vezes, o meu coração. Assim. Eu gosto de me escutar um pouquinho. E eu acho que, eu não sei, eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho protegida pelo Papai do Céu, pelos mestres de luz, eu sou espírita, né? Então, sei lá, eu acredito nessas coisas, né? Eu acredito que a gente tem uma conexão, eu acredito que a gente é feito de energia, quer dizer, agora vem a ciência quântica, agora vem tantas outras ciências aí, né? Revelando alguns segredos da mente, do cérebro, a importância do cérebro, enfim, essa coisa que a gente sabe que existe, mas não sabe o quanto isso influencia, inclusive, em tomadas de decisão, né? Mas eu acho que eu sou iluminada, se eu puder dizer assim. Eu me considero uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu tenho muito mais a agradecer do que reclamar. Eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. A minha base sempre foi essa, assim. Eu acho que eu não sei, eu vim de uma... se eu olhar lá para trás, assim, né? Assim, a gente fala de oportunidade e tal, era uma classe média baixa, com muita dificuldade. Meu pai trabalhava muito, a minha mãe trabalhava muito, estudei em escola pública. E eu fui buscando essas oportunidades, sempre com o coração aberto. Eu acho que eu tenho um lema que é assim, que a minha mãe era muito, muito, muito iluminada. Eu tive muita sorte, eu perdi ela muito cedo. Perdi ela com 19, 20 anos, mas ela era muito iluminada. Então, assim, ela me ensinou eu medito desde os meus 11 anos de idade. Eu aprendi a meditar com 11 anos de idade. A meditar e fazer a meditação de projeção, que eu acredito muito na meditação de projeção. Então, eu faço isso diariamente. Assim, eu estou com 45, desde os meus 11 anos eu faço isso diariamente, assim. Às vezes faço de manhã, às vezes faço meio do dia, às vezes faço à noite, às vezes faço o dia inteiro. Sou curiosa dessa leitura, né, sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre ciência quântica, sobre Deus, sobre o que seja lá o que for. E eu acho que essas coisas me ajudam muito, e eu sempre procurei muito o silêncio para buscar resposta. E eu sou muito grata, assim, eu aprendi a ser grata. Minha mãe sempre me ensinou isso, sabe? Que a gente tem que ser grato. Então, eu nunca disse não para nenhuma oportunidade, sabe? Eu me lembro que quando chegaram para mim e falaram assim, um mês antes do carnaval, chegaram para mim, a direção chegou para mim e falou assim, Glenda, a Maria Beltrão vai sair da narração do carnaval. Estou olhando, eu falei, por que ela quer chegar com essa conversa, gente? Aí ela chegou para mim e falou assim, a gente quer que você narre o carnaval. Vocês estão ficando malucas, né? Vocês só podem estar loucas. Você quer que vocês comeram cocô? Não é possível. Aí, não é possível, juro por Deus. Eu narrar carnaval, são loucos, eu falo de esporte. Ronaldinho Gaúcho, né, Adriano, não falo da Mangueira. Não, Glenda, a gente quer justamente esse teu lado, esse teu jeito de ser, espontâneo. Eu falei, gente, vocês são loucos. Mas eu parei para pensar, eu falei, por que não, Glenda? Que legal, vamos fazer. Imagina, me meti numa roubada sem fim, fiquei um mês sem dormir, quase enlouqueci, caía cabelo, uma loucura. E me apaixonei por isso, fiz durante 5 anos. Então, assim, eu nunca disse não, sabe? Eu falei, vou fazer. E alguma coisa que me diz lá dentro, vai, faz. Porque eu já tive tantas coisas que eu quis fazer na minha infância e na minha adolescência que eu não pude fazer, porque não dava para fazer, que eu falei, gente, se a vida está me dando, é porque eu tenho que fazer. Ou é porque eu mereço, ou é para eu poder amadurecer, ou para eu crescer de alguma forma. Então, eu vou fazer. Agora, se isso é espiritualidade, se isso é proteção, se isso eu não sei. Mas isso acontece na minha vida. Deve ser a minha mãe lá em cima. E Glenda, como que está sendo para você passar por esse momento de isolamento que a gente está vivendo? A gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Mas, enfim, nessa sua reconstrução, nesse momento que você está revendo projetos, revendo prioridades,
pensando em muita coisa, né? A gente acaba ficando em casa e a mente vai a mil. E você, com essa energia que você tem, como que está sendo para você passar por tudo isso? Assim, para mim no início foi muito difícil porque, bom, primeiro que eu tomei logo 2 pancadas, né? Os meus 2 grandes projetos, assim, se você conversasse comigo em janeiro, fevereiro, tudo meu já estava planejado, né? Eu em maio iria estrear um reality, primeiro reality de futebol com confinamento da televisão brasileira. Depois eu ia para a Olimpíada de Tóquio, num projeto maravilhoso, um projeto que eu fui atrás, um projeto que eu busquei e que eu fiquei feliz porque aconteceu, então eu estava muito feliz, sabe? E eu, para a Olimpíada, minha 5ª Olimpíada, né, de um jeito diferente, um dos motivos que eu quase não saí do grupo foi justamente por causa da Olimpíada de Tóquio. Eu falei, caramba, eu não vou fazer uma Olimpíada, não, eu vou fazer essa Olimpíada de outro jeito, e fui buscar esse jeito. E deu certo, e eu estava indo para a minha 5ª Olimpíada. Então, tudo meu foi por água abaixo. Assim, né? Vai para a janela e pula. Porque deu tudo errado. E aí, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso viver essa ansiedade, né, do não, né? Vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu decidi o seguinte, eu decidi que eu ia pegar esse tempo teoricamente perdido que a gente está tendo, né? Assim, já que eu não estou trabalhando em nenhuma empresa, eu não tenho um home office, eu não tenho horário para cumprir, e isso é muito perigoso, né? Você não tem rotina. Quando você não tem rotina, para você pirar é 1 segundo, começar a fazer besteira, né? Trocar a noite pelo dia, bebe todo dia, enfim, dorme até a hora, sei lá o quê, aquela coisa toda. E eu sempre fui muito regrada na minha rotina. E aí eu decidi que eu ia pegar esse tempo e ia ganhar esse tempo com conhecimento. E foi isso que eu fiz. Eu saí me inscrevendo em tudo que é curso, até mandarim eu me inscrevi. Não consegui fazer uma aula ainda, mas eu me inscrevi na Universidade de Pequim. Estou lá inscrita para fazer mandarim. Desculpa perguntar, por que mandarim? E é isso que eu... Porque eu acho que mandarim vai ser... Quer dizer, eu já acho importante saber mandarim. Eu acho que a China, né, tem essa potência toda. Como eu estou pensando agora muito em negócio, em business, estou maluca, eu estou a louca do business e de ideias. A China, no meio esportivo, principalmente no futebol, é um potencial enorme, né? Um potencial enorme de negócio. Então, principalmente essa história do reality, né, que, enfim, desse núcleo de reality que eu tô fazendo com outras pessoas, a China é um mercado enorme para a gente, de grande potencial. Então eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a falar mandarim, porque eu já estive na China, né? Eu já fiquei 3 meses na China. Ali, quanto mais você entender a língua e o sentido que eles estão falando, melhor é para negociar, porque o chinês é danadinho, né? Chinês para negociar, eu vou dizer um negócio, não é fácil não. Então eu falei, eu preciso saber a língua deles para eles também acharem que eles não estão lidando com qualquer um. Tá certo. Achando que eu vou dominar a China, né? Até parece. Mas estamos aí pensando grande. Mas aí eu fui atrás do mandarim, inclusive defendo isso para o meu filho. Eu acho que meu filho tem que aprender mandarim. Eu acho que as pessoas precisam, quanto mais língua, melhor, né? Você acaba quebrando várias barreiras, né? Eu sei falar inglês fluentemente e, infelizmente, é só. Queria saber falar francês, queria saber falar espanhol fluentemente. O espanhol a gente vai enrolando. Mas não sei, a minha língua que eu sei é o inglês, gostaria de falar outras línguas também. Mas não falo. Mas eu acho que o mandarim, pela potência que a China e tudo, eu acho que é importante saber falar mandarim. Não sei. Vai ver que é a mamãe lá dizendo que vai falar mandarim. Até hoje esses palpites deram certo, né? Então, vai seguindo. Vou negar para quê agora? Então é isso, é assim que eu estou enfrentando o isolamento. Você falou com a cabeça dos seus pensante. Filhos. Um dos seus filhos mora em Portugal, né?
Mora, tá voltando agora, graças a Deus, dia 21 de maio, depois de 4 anos. E tá tudo certo? Você, como que é? A pergunta assim, como é que é ficar longe dos filhos, principalmente no momento desse, né? E a Europa passou uma onda antes do que a América do Sul. Como que é assim, ficar longe do filho, da família, nesse momento? Não, é terrível. Agora com coronavírus, desculpa, foi terrível ficar longe do Gabriel, assim, fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo ele me tranquilizava, gente do céu, gaguejei, me tranquilizava o tempo inteiro, ele me tranquilizou muito, assim, então ele sempre mandava, mãe, tá tranquilo, tô de máscara, não tô saindo, mãe, se eu uso a máscara, tá tudo bem, então a gente se falou muito, várias vezes ao dia, às vezes com uma mensagem, com uma foto, então eu fiquei tranquila, fiquei bem, passei bem, mas fiquei preocupada, obviamente, mas ele acabou me deixando bem calma, porque ele me deu a segurança de que estava tudo bem, né? Ainda bem que ele está voltando, graças a Deus, porque é melhor ele estar aqui do lado, né? Ele está voltando aqui para o Rio, vai morar no Rio mesmo, então vai morar perto de mim. Se eu tivesse que, né, imagina, se acontece alguma coisa, tem que pegar um avião, demora 12 horas para você chegar lá. Aqui do lado eu pego o carro em 10 minutos eu tô com ele. Então eu fico mais tranquila. Mas de que jeito, é homem, né? 24 anos, já tá, manda mais em nada. Algum deles está seguindo algum dos seus passos, né? Foram tantos, às vezes em algum deles eles estão ali ou pro jornalismo ou pro esporte. O menor, o Eduardo, que tem 14, ele é atleta de basquete do Flamengo. E tá se desenhando para isso mesmo, assim. Eu tô vendo que ele tá chegando naquela idade, eu acho que é na idade ele vai fazer 15 esse ano, no máximo até o ano que vem, é uma idade que decide mesmo, né, se fica ou se sai. Mas eu já acho ele tão metódico e tão disciplinado desde já. E ele tem essa minha competitividade, sabe? Ele adora ser desafiado. Ele tem uma coisinha ali que eu sei exatamente o que é. Eu acho que ele vai seguir, ele já faz planos. Aí ele fala que ele vai jogar na NBA, que vai fazer faculdade fora. Eu fico só olhando. Eu falo, tá bom, meu filho. Não se esquece de tirar boas notas, né? Vou pegar bolsa, tá? E Glênia, a gente passou, mas tem uma pergunta que eu acho que veio aqui na cabeça, que eu acho que é importante, que é quando você cobriu as Olimpíadas, né? Você cobriu, a gente até falou de Sydney. E como é que é a sensação, você que foi atleta, você falou que tinha um sonho, né, de participar de umas Olimpíadas como atleta, mas aí o seu sonho se realizou de um outro lado, né? Um lado que está cobrindo as Olimpíadas, cobrindo os atletas. Como é que é esses dois lados da moeda? Porque, querendo ou não, você acaba também estando no meio dos atletas, você sente um pouco dos dois lados, né? Como é que é isso? Não, total, me sinto total, é até ridículo, porque várias vezes eu já cheguei e falei assim, não, porque a gente... Aí eu parava, a gente o quê, ô jacaré? A gente quem, ô garota? Tá achando que é a Hortência agora? Mas a Olimpíada é um evento, assim, que não só pelo evento em si, né? Porque ali tem os melhores dos melhores, a organização é espetacular, a cerimônia de abertura, essa grandiosidade toda que a gente vê pela televisão, ou quem já teve oportunidade de estar presente em alguma arena, em algum momento olímpico. Mas eu acho que eu olho a Olimpíada, eu vejo muito além disso, sabe? Eu vejo a Olimpíada como um exemplo que assim, traz a essência do esporte, que é a essência da formação, a essência do respeito, né? Aquela situação ali de você... Quando você está na arena de judô, imagina, você está lutando pela medalha de ouro, aí você perde, você reverencia o campeão reverencia o vice-campeão, sabe? Você sobe num pódio e, obviamente, naquela escadinha, o terceiro olha para o primeiro, que olha para o segundo olha para o primeiro, mas o primeiro olha para o segundo e para o terceiro com tanta gratidão quanto, porque ele sabe como é difícil estar ali, né? Ele ali está em primeiro, mas ele sabe que é difícil estar em segundo e em terceiro.
Então, eu acho que essa essência do esporte, quem pratica esporte ou já praticou, conhece, eu acho que ela é mais importante do que a medalha em si. Obviamente, você falando isso para um atleta, o atleta, né, ganha medalha e com isso vem patrocínios, vem publicidade, vem um monte de coisas junto. Mas, ao mesmo tempo, tem histórias de atletas que a gente sabe que ganhou medalha e nada mudou. Só que ele mudou como cidadão, ele mudou como pessoa, ele mudou perante a vida dele, as decisões que ele vai tomar e o caminho que ele vai seguir. Então, eu acho muito interessante a Olimpíada. E quando eu cheguei na Olimpíada, a primeira Olimpíada para mim foi muito significativa, porque primeiro que foi em Sydney. Eu morei em Sydney. Então, era como se eu tivesse voltado em casa. Eu tenho amigos lá até hoje. Assim, eu morei em Manly Beach, né? Enfim, que é ali em Sydney. E eu cheguei lá, era como se eu conhecesse tudo, sabe? Então eu me senti primeiro muito à vontade. A parte naquela época foi algo que eu sempre lembro também com muito carinho, que foi muito bacana. É uma experiência diferente. A Olimpíada é uma experiência diferente, assim. E aquela Olimpíada de Sydney, por eu já ter morado lá, por eu conhecer muita gente, por eu me sentir em casa, por eu estar na natação, que é um esporte nobre, um esporte legal, que é o dia inteiro, acontece coisa, né, a parte da manhã, eliminatória, à noite, as finais, aí no dia seguinte a mesma coisa, e aquilo vai crescendo, uma semana daquela modalidade enlouquecedora, vários pódios, medalhas, aquela história toda. E a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Sydney foi justamente na natação, no revezamento 4x100, que eu estava lá cobrindo, e que não tem jeito, os 4 viraram amigos, né? Gustavo Borges, o Xuxa, o Edivaldo, Valério, e o quarto agora eu não estou lembrada quem é. Mas enfim, eu tinha amizade ali, sabe? Então eles saíram da piscina, quando eles me viram, eles foram correndo, molhados, encharcados, começaram a pular em cima de mim, e eu pulando junto com eles, só que eu era repórter. Aí eu me lembro que assim, na Olimpíada a gente fica numa zona ali, né, que são vários quadradinhos, e cada quadradinho é para uma emissora que tem os direitos, né, de transmissão e de colocar repórter ali no local. E ali tinha assim a NBC, a NBC é uma coisa, mas tinha as outras emissoras todas. E todos eles ficavam me olhando, tipo, caramba, gente, o que é essa maluca? Essa histérica aqui do lado, ela é jornalista, o que ela é? Ela é mãe deles, é irmã, o que essa garota é? Porque eles me encharcaram, né? Porque eles saíram molhados, eu fiquei toda molhada. E aí o Galvão transmitindo ao vivo, o Galvão me chamou, agora a gente vai para a beira da piscina, a nossa repórter, na sua primeira cobertura olímpica, Glenda. Aí eu não conseguia falar porque eu estava chorando, eu me lembro que eu usei, não, porque a gente está muito feliz, Galvão. Aquela coisa assim. Era o Carlos Jaime, né, o quarto? Carlos Jaime, isso aí, Carlos Jaime, caramba, é isso mesmo. E aí, foi isso, assim, a Olimpíada para mim se eu puder ir em todas as Olimpíadas daqui para frente, eu irei, como criadora de conteúdo, como repórter, como apresentadora, como torcedora, fã, sei lá, trabalhando, eu vou de qualquer jeito. É um evento que me engrandece como cidadã. Muito bacana. Glenda, pra gente fechar. Eita, ferro, vai! Momento Marília Gabriela aqui. Diz um livro e um filme que você recomenda, que você gosta muito. Caraca! Sejam seus preferidos. Um filme. Um livro e um filme. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Eu nunca busco lá atrás. Um filme que me marcou minha vida. Eu lembro de um filme que eu gostei muito e que eu sempre lembro dele, parece ser besteira, tá? Vocês não podem rir. Não pode rir. Pode rir. Sociedade dos Poetas Mortos. Mas eu lembro que eu vi esse filme garota, assim, e eu me lembro que eu fiquei muito, muito, muito marcada e tocada. E um livro que talvez eu possa falar aqui, mas esse é o seguinte, esse está na minha cabeceira. Não é um livro, é um livro que eu ganhei da minha irmã. Ele é super importante para mim, que é uma pessoa que eu amo de paixão. Que assim, minha mãe morreu, né? O meu pai, a gente cortou relações com ele, então sou eu e minha irmã. Só assim, se a gente pegar sem falar de, né, marido, filhos, sou eu e minha irmã. Então a gente é muito grudada demais. Então ela me deu um livro que eu leio todo dia,
à noite, que é Salmos, Espelho da Alma. É um livro que é da Nívia Citadino, e é um livro que traz os salmos de uma forma reduzida e sempre com um pensamento assim, sobre aquele salmo, e com referência a uma palavra. Então, é um livro que eu gosto muito de ler antes de dormir, quer dizer, que eu leio ele para poder começar o processo da meditação. E é isso, eu não tenho essa... Eu posso indicar vários livros depois, mas já que vocês perguntaram um livro, esse livro me faz tão bem, ele é tão recorrente na minha vida, que eu decidi falar, e ele podia ter falado outros livros aí mais. Mas a ideia é essa mesmo. Mas eu tenho Papai do Céu aqui comigo, e essas eu tenho algumas lições assim da Igreja Católica que eu acho muito importante, ainda mais hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, né, que o radicalismo está crescendo, enfim, que as pessoas, né, falta berço, falta o respeito à família, falta compaixão, falta empatia. A gente está faltando tanta coisa, né? Falta. Eu acho que esse livro está muito importante. Com certeza. Glenda, mais uma vez, foi brilhante estar com você, inspirador, e realmente só gratidão por tudo isso. É uma honra, um privilégio poder escutar você, Glenda. Obrigado mesmo. Glenda, foi um prazer, obrigado mesmo. Não, gente, obrigada, André, Rodrigo, Conrado, parabéns aí pela iniciativa. Falei que nem a matraca, mas foi ótimo. Eu vou mudar o nome do podcast de vocês. Vou botar no de volta. A ideia era... mas essa é a ideia mesmo. Foi fantástico. Foi bem gostoso.